Faltando 8 para as 8, olha, vamos falar sobre uma praga que traz muito prejuízo para produtores. A mosca inhame, também conhecida como mosca do estábulo. Vitor. A praga que se multiplica em áreas com cama de galinha, usada como adubo orgânico. Os detalhes com Mirelle Rodrigues. Juliana Santos. Bom dia, Juliana. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia, Vitor, ótimo dia a todos que estão aqui nos acompanhando, exatamente, produtores rurais, principalmente dos municípios aí de Barra de Guabiraba, de Bonito, de Gravatá e também ainda de Sairé, de Cortês e de Amaragi. Eles estão enfrentando uma grave infestação de moscas que está causando sérios prejuízos na produção, principalmente do leite e da carne. O problema afeta diretamente cerca de 92 mil cabeças de gado, é muita coisa. A gente conversou com o José Duarte, presidente da União Nordestina da Agropecuária. Ele trouxe outros detalhes, do que se trata essa praga. Uma mosca semelhante até à mosca doméstica, no entanto, ela é uma mosca hematófaga, ela se alimenta, quando adulta, do sangue dos animais, quer seja vaca, boi, cavalo, cachorro, gato e até o ser humano, né? Então, elas, quando fazem isso, elas acabam causando um prejuízo enorme aos animais, porque a infestação dela é muito grande, a reprodução dela também é numa velocidade enorme. E aí vem aquela quantidade absurda em cima do animal, né? Isso causa vários prejuízos à nossa pecuária e também eu diria que até é um problema de saúde pública, né? Essa mosca, ela veio possivelmente, e é o que a gente tem percebido na prática e também em pesquisas, na chamada cama de galinha, ou de frango. Se a gente fala de infestação da mosca do estábulo, a gente pensa logo aí nos prejuízos causados. Inclusive, o entrevistado detalhou para a gente os principais prejuízos aí causados por essa praga. E os prejuízos são grandes porque, com uma incidência muito grande de ataques, o animal fica fraco, fica, vamos dizer assim, muito suscetível a qualquer, vamos dizer assim, qualquer doença, enfim, mas a própria fraqueza do animal, leva ele muitas vezes à morte, Ele perde também bastante peso, porque ele não se alimenta bem, ele perde também a sua produção de leite, porque uma vez que a vaca leiteira não se alimenta com a sua ração apropriada, na quantidade apropriada, ela automaticamente perde a quantidade de leite. O prejuízo, poderia dizer você, que é incalculável, porque você tem, por exemplo, as vacas ou as éguas, elas não ciclam, não entram em cio para poder, então, ser fertilizada. Isso é um prejuízo também incalculável, Mas se você for ver a fatalidade, as mortes que acontecem, também é um prejuízo enorme. Enfim, elas só causam prejuízos, e bastante prejuízo. O presidente da União Nordestina da Agropecuária também explicou para a gente quais as formas de erradicar a praga da mosca do estábulo. A única forma, ao nosso ver, pela nossa prática, pela nossa vivência com o problema, na origem dessas camas de galinha e de frango, elas sejam feitos expurgos dessas camas, desse material, Porque fazendo isso, a compostagem, melhor dizendo, fazendo a compostagem, ela evita 100% que se vá levar esses animais, essas moscas, essa praga, para o ambiente dos produtores, consequentemente para os animais e também para o ser humano. Renata e Vitor, também há iniciativa pública para acabar com a praga e o José Duarte detalhou para a gente o que vem sendo feito. Já temos
no nosso estado de Pernambuco e também a nível nacional, leis que impedem a utilização, a venda, a comercialização desses produtos numa determinada época, na época justamente do surto da música, né? Agora, independente disso, existe o órgão estadual do governo do estado de Pernambuco, que chama ADAGRO, né? A ADAGRO, ela tem por obrigação, por força de lei, de fazer a fiscalização desse material de cama de galinha que vá para as áreas produtivas, né? Ela, inclusive, para ser transportado esse material, tem que ter uma guia específica fornecida por agrônomo, né? Devidamente credenciado pela ADAGRO. A ADAGRO tem de exclusividade dela a fiscalização disso. E a gente sabe que, infelizmente, por mais boa vontade que se tenha, a ADAGRO carece de estrutura humana e também estrutura física, como veículos, por exemplo, para fazer uma fiscalização eficiente. Então, eu acho que, com relação à iniciativa do poder público, ao meu ver, poderia ter um dinamismo maior. Eu gostaria de citar que o secretário de Agricultura, Dr. Cícero, atualmente, a gente tem feito várias reuniões com ele e a gente nota a boa vontade dele, né, em tentar resolver o assunto, de que maneira pode se resolver. A gente acompanhou, né, o José Duarte, presidente da União Nordestina da Agropecuária, que trouxe detalhes para a gente sobre a praga, né, conhecida aí como mosca do estábulo. Para tentar minimizar os danos, a Adagro tem realizado fiscalizações diárias aí intensificadas, como o entrevistado disse para a gente, incluindo a instalação de barreiras sanitárias nas rodovias e também nas feiras de gado, isso para coibir o transporte ilegal do produto sem regulamentação sanitária, que tende aí a piorar a infestação da mosca. Os produtores flagrados no trânsito ilegal dessa cama de galinha, né, como o adubo orgânico é conhecido, podem ser notificados e multados. A agência, inclusive, pediu a colaboração da população e dos produtores, né, para denunciar irregularidades, e essas denúncias podem ser feitas de duas formas, tanto pelo e-mail ouvidoria@adagro.pe.gov.br ou ainda pelo telefone gratuito, né, a ligação gratuita 0800 081 1020. Volto com vocês. Obrigada, Juliana.